democráticas. E graças a Deus estamos de volta em 2024. Como disse, para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês, louvar o nome do nosso Senhor nessa noite. Amém. grande eu sou, é meu rei.
na escuridão anseiam ver a luz. O caminho é difícil, não conseguem prosseguir. Deus vai te amparar. O grande eu sou é meu rei, pra sempre vou me recordar. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do seu poder vou me lembrar. O grande eu sou, Jesus. Eu sei que vou vencer. Grande eu sou, Jesus. Do pecado vou me esquecer. Grande eu sou, Jesus. Sou um pecador, mas salvo estou. Grande eu sou, Jesus. Resgatado fui e livre enfim. Grande eu sou, Jesus. O grande eu sou é meu Deus. Pra sempre vou me recordar. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do seu poder vou me lembrar. O grande eu sou é meu Deus. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do seu poder vou me lembrar. O grande eu sou é meu Deus. É meu Amém? Glória a Deus. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele conversa com as pessoas da Galácia e ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 13, que Jesus se fez maldição para que você e eu tivéssemos a oportunidade da salvação. Jesus se colocou num lugar, de um lugar que na época na Grécia chamavam de Ágora. Ágora era uma praça onde as pessoas iam para fazer suas compras, era uma praça onde haviam as feiras livres, como as feiras onde nós vamos comer pastel no domingo. E também lá havia um mercado, uma espécie de mercado municipal. Mas vez ou outra essa praça serviria também para uma outra situação, para os julgamentos. E toda pessoa que era julgada na Ágora, ela sabia que de lá ela não sairia sem uma condenação, que era a condenação de morte. Todo preso que ia para a Ágora sabia que iria ter o fim dele como a condenação à morte. Mas Cristo se coloca no lugar de cada um de nós. Jesus vai para a Ágora para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Essa semana, durante toda a semana, as temáticas, não só na Igreja Adventista, mas em outras igrejas também, a temática é sobre o Calvário, sobre o caminho que Cristo trilhou até a cruz para nos dar a oportunidade de salvação. A música que nós vamos cantar neste momento fala dessa oportunidade de salvação que Cristo nos ofertou para que nós tivéssemos e tenhamos a oportunidade de um dia vivermos com Ele eternamente.
Posso imaginar ao amanhecer, Cristo ao Calvário foi sem hesitar. Grande foi a dor e humilhação, pois nossa cruz levou. A poder essa luz, salvação me ofertou. Meu lugar já tomou a cruz e concedeu perdão. Posso imaginar Cristo numa cruz, todo o pecado estava ali, e todo mal pensar, toda má ação, Ele tomou para si. A poder nessa cruz, salvação me outorgou. Meu lugar já tomou a cruz e concedeu perdão. A terra então tremeu, tudo escureceu, seu rosto se inclina ao Criador. O véu partiu sem dois, mas antes de expirar, Cristo clamou: vem descer. E teu nome ali, escrito lá na cruz, Cristo salvou-me, livre sou, não mais morrei, não mais sofrei, por seu grandioso amor. A poder Nessa cruz, salvação me outorgou. Meu lugar já tomou a cruz e concedeu perdão. Gente, nós não podemos dar continuidade sem antes dar aquelas boas-vindas bem calorosas para os nossos amigos que estão aqui conosco nesta noite. Eu tenho aqui o nome de algum deles, tá bom? Aqueles amigos que estão aqui hoje. Temos a Ana Lúcia aqui entre nós. Cadê a Ana? Oi, Ana. Gente, me ajuda aqui. Vamos lá, né? Dar uma lembrancinha para a Ana? Olha lá, Ana. Olha lá, aquela moça lá.
Temos o Renato também aqui nos visitando. Obrigada, Renato, pela sua presença, meu amigo. Juntamente ao lado dele está a Larissa, isso? Prazer em ter vocês aqui, viu? Temos a Olinda também aqui. Prazer, eles estiveram aqui ontem e hoje voltaram. Estamos felizes com vocês aqui. Temos também alguns amigos que já são da casa, né? Nossos irmãos de outras igrejas que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe e que nós possamos agora meditarmos na mensagem que ouviremos neste momento. Maranata, Senhor, vem, vitória! Amém. Por que vitória? Porque nós estamos estudando, vamos estudar durante essa semana sobre a última vitória. Já ocorreu? Já ocorreu? Não. Quem falou quase? Quase, que bênção, viu? Mas quantos aqui ainda tem lutas neste mundo? Todo mundo, né? Então eu quero deixar uma notícia boa para cada um de nós aqui, que eu me incluo também. Tem vitória para nós. Amém. Nossa, acho que pode melhorar. Tem vitória para nós. Amém. Ontem nós vimos, gente, que houve vitória no céu. Para que haja vitória, precisa existir o que mesmo? Luta, batalha. E houve batalha no céu, nós aprendemos ontem. E nessa batalha, quem foi o vencedor? Miguel, Jesus. E o que é que aconteceu com o inimigo? Satanás. O que é que foi? Mergulhou? Foi expulso do céu. E foi lançado para onde? Infelizmente para a terra. Infelizmente para a terra, né? Mas sabe o que é interessante, gente? E eu disse que nós vamos provocar bastante hoje também. Foi lançado por terra, ou para a terra, mas ainda tinha acesso a outros lugares, a outros mundos, onde ele tentou disseminar ainda, levar fake news. Qual foi o sucesso dele com isso? Nenhum. Zero. Que coisa interessante. Mas, no entanto, eu estou fazendo uma recapitulação rápida para a gente entrar bem no assunto de hoje. Assim que ele foi lançado em terra, ele podia então, agora ele tentou com todas as suas armas, e por favor preste atenção no que eu vou dizer agora, que pode ser uma pegadinha. Ele tentou com todas as suas forças e com todas as suas armas fazer com que o homem pecasse. E por isso ele percorria todo o jardim do Éden, tentando os nossos pais, Adão e Eva, correto? Sim. Não, irmãos. Eu vou repetir aqui, tá? Porque que isso tem um fundamento tremendo para a nossa vida quando se fala de vitória. Então, ao ser lançado em terra, ele tinha acesso ainda a outros mundos. Porém, quando ele chegou aqui, ele teve a oportunidade de tentar os nossos pais. E com isso, onde Adão e Eva estava, ele estava atrás, falando no ouvido, é isso? Não. O que foi, meu irmão? A palavra é exata, irmãos. Ele ficou limitado em um lugar, que era onde? A árvore da ciência do bem e do mal. Primeira lição que nós aprendemos com isso: Deus não permite provas que nós não possamos suportar. Ninguém fala amém. Amém. Porque, irmãos, a gente encontra cada dia. Ontem eu contei algumas experiências até. Que a pessoa fala, não aguento mais. Eu acabei de falar com a minha mãezinha. Eu disse para vocês ontem que quinta-feira nós sepultamos o nosso pai. Ele faleceu. E minha mãe disse agora há pouquinho, menos de uma hora: ô filho, eu não sei se eu vou aguentar. Mas sabe o que é interessante? Deus não permite provas, tentações, sofrimento que nós... Eu nunca imaginei, irmãos, que eu conseguiria, que eu passaria depois que eu enterrasse meu filho. Mas Deus, irmãos, se Ele permitiu, é porque Ele dá força para a gente suportar. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque hoje nós vamos entender o que é a vitória na terra. Amanhã, se você tivesse que faltar, tinha que ser hoje.
Amanhã você está proibido de faltar. Porque nós vamos entender o plano de redenção de uma maneira diferente, ok, irmãos? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial foi uma época sangrenta. 83 milhões de pessoas morreram. Muita coisa? A Covid foi 15 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, 83 milhões de pessoas. Lembrando que, para fazer uma matemática justa, quantos bilhões de pessoas existem hoje no planeta Terra? Mais de 7 bilhões de habitantes. Tá? A propósito, eu não falei ontem, quero dizer agora. Atualmente morrem 700 milhões de pessoas de fome no mundo. Em outras palavras, 10% da humanidade. Quem é que vai gostar de continuar morando aqui, irmãos? E as coisas vão piorar. Na Segunda Guerra Mundial, então, despontou um líder, Adolf Hitler. Eu lembro seu nome por acaso, sabe? Ignore isso. Adolf Hitler, esse camarada, irmãos, conseguiu pegar pessoas cultas e tentar disseminar na mente delas que eles tinham que formar uma nova raça. E esse homem, que era um verdadeiro demônio, conseguiu com muito sucesso. E ele formou um exército invencível. E todo mundo acreditava que não tinha, que não tinha mais solução, que a Alemanha seria a dominadora do mundo todo e seria um caos. Só que houve um dia que foi chamado dia D. O que foi o dia D? Tem professor de história aqui, você é professor de história, né? Qual foi o dia D? Olha só, nada como alguém que esteve lá, vamos lá. Não mudei tanto, né? Ele é rápido, meu irmão. Irmão, ele é rápido, esse aí eu sei disso. Irmãos, olha só. O dia D foi no dia 6 de junho de 1944, onde, me ajudem aí, para achar as palavras corretas aqui, onde os aliados então se uniram com um só objetivo, que era qual? Obrigado, gostei da expressão. Derrotar o sistema que estava praticamente dominando o mundo todo. 2 meses depois conseguiram com proeza. E o exército alemão então foi derrotado. E Hitler também só ficou para a história. Qual foi o dia D da Terra, irmãos? Ou qual será o dia D da Terra? Vinda de Jesus. Quê? Mas ele já veio. Não, segunda. Ao retorno? Quem mais quer me ajudar? Qual é o dia D que vai? Será? Ou já foi? Estou perguntando. Será ou já foi? Bom, será? Que está falando da volta de Jesus, a né? ressurreição de Jesus, também, vitorioso, nascimento, ressurreição, vinda, na cruz. Gente, era esse que eu queria no final, mas eu já vi que não tem problema. Não, eu que fui errado. Irmãos, o dia D, ele ocorreu exatamente no dia em que Jesus morreu. Por que não no dia que ele nasceu, como você disse? Por que foi somente na morte? A vitória saiu lá na morte dele. Nossa! E eu vou aproveitar a sua deixa, Zé, porque a vitória foi na cruz, porque a partir deste momento, Satanás, assim como ficou limitado somente aonde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou agora dentro desse mundo, sem poder ter acesso a outros mundos. E a vitória ocorreu, irmãos, com a morte de Jesus na cruz. Por que vitória? Como é que pode dizer que a morte é uma vitória, gente? Foi vitória ou não? Porque ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Com a morte dele, ele matou a morte, irmãos. Estamos falando agora da morte eterna. Mas para nós compreendermos melhor isso, eu quero provocá-los um pouquinho. Vamos pensar. Se o dia D ocorreu um pouco mais, 2000 e poucos anos atrás, e antes de Jesus vir e morrer, como é que funcionava? Então não teve esperança para todas essas pessoas que viveram antes de nós? Mas se o dia D foi com a morte de Jesus, Marquinhos? Gente, isso
isso que ele acabou de dizer que vocês ouviram, que ele falou baixinho, é uma coisa linda demais, irmãos. Quando é que começou o dia D? Vamos por vez, senão vai virar bagunça. Quando começou o dia D? Quando o primeiro cordeiro foi sacrificado? Olha que legal. Todos concordam com ele? Desde a eternidade. Olha só como está mudando, hein? Desde a eternidade, como assim? O plano da redenção ele existe desde que Deus havia. Irmãos, na realidade, o plano D, o dia D, ele começou bem antes desse mundo ser criado. E sabe o que é legal disso tudo? Porque Satanás sabia disso ou não? Do plano de redenção de Deus? Não sabia, irmãos. Então, lembre agora, ele desce agora aqui na terra, está aqui agora na terra, limitado somente à árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora foram até ele. Ele não ficou rodando no jardim, né? A propósito, quem foi que comeu o fruto primeiro? Eva. Adão depois. Quem que vocês acham que é o mais culpado disso tudo? A mulher? As mulheres. Vamos lá, feministas, defendam-se. Gente, pare para pensar. Eva, não é que ela era inocente, porque Deus todos os dias estava com eles e os anjos constantemente para passar o dia com eles e falava sobre o que Lúcifer tinha feito no céu. Então ela era inocente? Pior ainda foi Adão, irmãos, que depois de ver que ela comeu, ele teve tempo para pensar ainda, não foi tão rápido. Quando a gente conta até 10, a gente faria a mesma coisa que às vezes a gente faz, que é de besteira. No trânsito, por exemplo, se a gente contasse até 10, a gente faria o que muitas vezes nós fazemos no trânsito? Adão teve esse tempo, no entanto, não aproveitou. Mas olha só, irmãos, Satanás então, no jardim, quando Eva chegou até ele, disse o seguinte: olha, vou resumir a lógica, não vou comer porque Deus disse que no dia em que comerdes, morreu. Então Deus mentiu? Não, mas como assim, Marquinhos? Se Deus falou no dia em que comerdes, certamente morrereis, o que automaticamente deveria ter acontecido? Morreu. Então, o diabo estava certo e Deus errado? Mas ele não durou nem um dia. O que foi? Durou nem um dia. Anos para Deus é um dia. Ó, você já veio agora querer ser advogado, né? Eu falei que a gente vai provocar, fazer pensar. Diga, Marquinhos. Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha, por isso que é bom interagir. Morrerás, falando no futuro. Se comesse. Mas comeu e não morreu. Diga. Olha só como as coisas estão aparecendo, irmãos. Para nós entendermos melhor a morte eterna, vamos entender a proposta que Satanás fez e que foi muito tentadora. Sim ou não? Sim. Falou: olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar semelhante, igual a Deus. Peraí, mas Adão e Eva já não eram semelhantes a Deus? Foram criados de que maneira? Esse Satanás, irmãos, era muito astuto, viu? Ele fez um jogo de palavras ali que induziu, lembra que nós falamos de fake news? Que induziu a pensar que seria poderoso como Deus. E Satanás, a propósito, ele começou a rebelião no céu, por quê? Porque ele não aceitava mais Deus como seu Deus. Quem era o seu Deus agora? Ele. Deixa eu falar bem baixinho, que pode ser que alguns de vocês, ou eu, faça parte desse grupo. Autossuficiência. Não estamos falando de autoestima não, tá? Estamos falando de autossuficiência. Então, Satanás, Lúcifer, né? Falou o seguinte: eu não preciso de Deus, eu agora sou meu Deus. E aí é que mora, irmãos, o perigo de muitos de nós, de deixarmos, de desconectarmos de Deus, por nos acharmos fortes demais. Você lembra de algum personagem bíblico que se sentiu dessa maneira? Eu sou tão forte que eu não preciso de mais nada. Fala alto. É ele mesmo.
Não, mas era outra. O que ele falou aqui? Ah, tá. Sansão, cabeludão. Cabeludão. E no entanto, irmãos, ele não sentiu necessidade mais de Deus, porque ele era forte. Você não se sente assim? Sem medo de errar. Não precisa responder, mas bem dito. Você às vezes não se sente assim? Eu gosto de uma experiência, irmãos. Pastor Arthur Marski, já ouviu falar? Alguém conhece? Gente, esse homem tem uma lição de vida que eu falo, pastor, não tem... É um modelo. E até hoje, irmãos, aposentou, mas continua como primeiro ancião da igreja de Botafogo e atua como pastor. É um homem de Deus mesmo. Ouvi ele contando uma vez que todas as coisas que ele fazia, antes dele fazer, ele dobrava os seus joelhos e falava com Deus. Deixa eu falar da minha experiência primeiro. Eu me lembro que quando eu me casei, a gente, antes de ir para o mercado, a gente se ajoelhava e orava. A gente faz isso hoje? Por que a gente não faz muitas vezes isso, irmãos? Que figura! Eu não quero que está com muito pouco, ele não terminou, né? Mas a realidade, irmãos, a autossuficiência é o seguinte: eu não quero incomodar Deus com essas coisinhas. E o pastor Márcio conta que quando ele assumiu o primeiro distrito, naquele tempo era muito mais difícil do que hoje, não tinha dinheiro para nada. E ele falou: Senhor, eu preciso pelo menos de um sapato bom que dure muito, para que eu possa continuar o meu ministério. E ele orou e foi comprar o sapato. Resumindo a história, quanto tempo vocês acham que durou esse sapato? Ele juntando tudo dá quase 50 anos de obra aí, viu? Quanto tempo vocês acham que... Ele falou 40 anos? Por quê? Por quê? Nossa, que interessante. Ele falou 40 anos para os amigos que estamos visitando, porque o povo de Israel, quando saíram do Egito, eles ficaram quantos anos no deserto? 40 anos. Qual era o shopping que eles iam comprar roupa? Nenhum. Por quê? Porque as roupas não envelheciam. Irmã, fala alto. As roupas não envelheciam. E o sapato? Não se acabavam. Irmãos, até hoje ele tem esse sapato. O dia que ele vier pregar aqui, eu vou convidá-los aqui. Ele está me devendo isso. Foi comprar, o primeiro carro que ele foi comprar, irmãos, eu não sei se está com a filha dele ainda. Durante, irmãos, os 5 primeiros anos, não houve nenhuma manutenção. A não ser aqui, troca de óleo, pneu. Mas, irmãos, nunca quebrou o carro. Sabe por quê, irmãos? Porque entregue, eu me arrepio agora de lembrar disso, a autossuficiência desaparece, quem é que fica? Deus. Vocês viram como que nós precisamos, voltando agora na história de Satanás, a autossuficiência tomou o seu coração de tal maneira que ele já se sentia. Você conhece alguém que se sente? Nós às vezes a gente não se sente, a gente tem certeza, né? Meu Deus, só a misericórdia de Deus mesmo. E agora, irmãos, então ele é lançado por terra, e agora os nossos pais caem no pecado. E agora, irmãos, por favor, eu preciso que vocês entendam bem isso, para entenderem melhor amanhã, o assunto de amanhã. Então agora, os nossos pais caíram em pecado. Morreram logo em seguida? Não. Por que não? Porque não era morte natural, era morte eterna. Porque era morte eterna. Mas como é que eles sabiam disso? Se era eterno ou se era natural? Eles não sabiam. Existiria, se não houvesse o pecado, teria existido a morte natural ou existiria a morte natural? Não. Nós não conheceríamos isso, irmãos. Então volto a perguntar e provocar a mente de vocês: por que é que não morreram assim que pecaram? Uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Então, e por que não foi executada, Zé? Por amor. De quem? De Deus. Gente, olha que detalhe interessante. Antes de eu dar essa resposta, vamos pensar o seguinte: como é que você acha que Satanás se sentiu após os nossos pais terem pecado? Vitorioso. Então a vitória aqui na terra foi de quem? De Deus ou de Satanás? Naquele momento foi de Satanás. Gente, presta atenção, fala alto, minha irmã. Naquele momento foi de Satanás. Irmãos, naquele momento ele vibrou. Por que ele vibrou? Porque, legal, porque ele achou que tinha ganho, mas tinha ganho? Não. E por que ele não tinha ganho ainda? Por
que, Zé? E ele conhecia esse plano? Ele não conhecia o plano que Deus, irmão. Antes disso, Deus não é pego de surpresa. E vocês dizem? Amém. Deus nunca é pego de surpresa. Então, irmãos, Deus tinha um plano que se o homem pecasse, o que aconteceria? Cristo viria morrer. Ao invés da pessoa morrer, Exatamente. ele viria. Mas ontem eu fiz umas perguntas interessantes, irmãos, e quero repeti-lo agora de outra maneira. Eu perguntei ontem, assim que Satanás começou a rebelião no céu, por que Deus não destruiu? E a resposta coletiva foi porque senão os outros seres criados adorariam a Deus por temor e não por amor. Eu perguntei se existia mais alguma opção, e ficou difícil. Mas vocês lembram de uma opção que nós sugerimos aqui? Qual foi? Apagar na mente de Deus poderia apagar a mente de toda criatura que existia no universo e fim de papo. Pergunta, por que é que ele não fez isso? Por amor? E ao contrário, os atributos dele. Irmãos, veja bem, se Deus tivesse feito uma coisa ou outra, ele estava indo contra a sua natureza. Porque Deus tem amor. Ah, não. Porque Deus é amor. Então é a mesma coisa, irmãos. Por Deus ser amor, e por ser um Deus onisciente que sabe todas as coisas, ele diz o seguinte: a decisão de escolha é de quem? Deus ou minha? Hã? Ah, não é Deus não? Por isso que ele fala o seguinte, irmãos: eis que estou à porta. Por que ele não mete o pé e arromba a porta logo? É isso mesmo, gatinho. Porque, irmãos, senão ele acabaria com o livre-arbítrio. Nós não seríamos autônomos, seríamos autômatos. Então nós seríamos simplesmente robôs automatizados. Então Deus, irmãos, não poderia mudar aquilo que é a essência dele, que é um dos atributos dele, que é amor. Então Satanás não sabia, mas tente imaginar: ganhou. Em parte ele ganhou, sim ou não? Sim, porque a partir do pecado, a partir do momento do pecado, simplesmente os nossos pais passaram para a mão de Satanás o quê? Deu a prerrogativa de Satanás dizer o seguinte: esse mundo agora é meu. E tem um detalhe, irmãos, que quando eu li, eu confesso que eu fiquei de cabelo em pé. Eu fiquei impressionado, porque quando Satanás conseguiu levantar, agora que você entendeu, eu vou voltar. Quando ele levou os nossos pais ao pecado, ele vibrou não somente por ter feito com que os nossos pais pecassem, mas porque agora dentro da sua mente existia uma possibilidade para ele. Sim ou não? Que possibilidade é essa? Tinha possibilidade para ele agora ou não? Uma semente. Que semente? Da facilidade. Ah, eu pensei, da facilidade, pensei que fosse a irmã aqui. Irmãos, olha o que você ia falar? Então deixa eu correr, 8h20. Irmãos, olha só. Ele sabia que Deus é amor? Satanás? Então ele tinha convicção dentro do seu coração que a partir do momento que o ser humano pecasse, Deus não destruiria o ser humano. Por quê? Porque ele é amor. Então olha que detalhe interessante. Mesmo se afastando de Deus, ele conhecia esse grande atributo de Deus que é amor. Então ele tinha uma convicção: Deus não vai destruir a criatura que ele criou. Então com certeza ele vibrou muito. Porém ele não sabia do plano de redenção que foi elaborado desde quando que você disse, meu irmão? O vozeirão aqui? Hã? Desde a eternidade, desde antes do mundo ser criado. E agora esse plano qual era, irmãos? Qual seria esse plano de resgate? Espera aí então, é por aí mesmo. O sacrifício, e você falou uma palavra que eu gostei, repete. Pagar o preço do pecado. E qual que é o preço ou o salário para o pecado? Onde é que a gente encontra isso? Ezequiel diz que a alma que pecar morrerá. Mas o que é que Deus disse para Adão e Eva? Pode falar. Se você transgredir,
Se você não cumprir a lei, usando a nossa linguagem, certamente. Agora eu pergunto novamente aquilo que eu fiz desde o começo. Por que é que não morreram? Porque qual é o salário que eles deveriam receber? Qual é o preço que eles deveriam pagar por ter pecado? E por que não morreram? Sim, agora vou dar muito eterno. Mas por que não morreram imediatamente? Porque alguém pagou, alguém ia pagar por eles. Gente, é isso que eu tenho orado muito a Deus por isso, viu? E amanhã a gente vai tentar entender isso de uma maneira diferente. Você podia ter faltado hoje, amanhã você não pode faltar. Porque, irmãos, pecou, tem que morrer. Mas, no entanto, Satanás não sabia que Deus tinha um plano. E qual que era o plano? Usando uma linguagem bem familiar, qual era o plano? Ele ia pagar o preço do pecado. Aí, nós já até disseram aí Jesus vem a este mundo. Tente imaginar um pouquinho. Jesus desce para esse planeta fétido, horrendo, sai da glória e desce para esse planeta e vive uma vida de muita fartura aqui. Nasceu nos palácios dos reis da época, é isso? Não, irmãos. Como? Fartava, até era farto, fartava tudo, o Marquinhos está falando. Uma vida, irmãos, de muito sofrimento, a ponto de chegar na morte. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês pensarem. Quando Satanás conseguiu com que Jesus fosse morto na cruz, como é que você acha que ele se sentiu? Vitorioso. Vitorioso de novo. E eu perguntei, ele foi vitorioso? Não. Sabe de nada, inocente, coitado. Não sabia. Por quê? Porque não conhecia esse Deus de amor, o plano de resgate e de redenção. Mas vamos continuar ainda. Jesus veio, nasceu e viveu neste mundo. E a Bíblia diz que quantos pecados Jesus cometeu durante a sua vida? Nenhum. Então, isso mostrou para o universo que a lei de Deus é possível de ser guardada. Resolveu o problema do pecado? Não. Como não, irmão? Jesus veio, nasceu e viveu aqui e provou que é possível o ser humano guardar a lei e ser fiel a Deus. Sim ou não? Sim. Eu já mudei, vocês mudaram já? É não mesmo, irmão. Eu falei que a gente vai provocar. Jesus nasceu, viveu uma vida sem pecado. E você que acha que vive um sufoco aí, você não sabe de nada. Você multiplica isso aí, não sei por quantas vezes, para você imaginar o que é que Jesus passou. Então Jesus nasceu, viveu aqui nessa terra, então agora resolveu o problema do pecado. Sim ou não? Por que não, irmãos? Obrigado, fala alto, minha irmãzinha. Irmãos, pecou, morre. Jesus veio, viveu, provou que é possível, mas pagou o preço que o pecado, o que o salário que o pecado exige? Não. Quando é que ocorreu esse dia D? Na morte dele. Aí agora eu volto mais um pouquinho atrás, que o Marcos já respondeu. E antes de Jesus vir, como é que ficou essas pessoas que viveram antes de Jesus? Foi você que falou, né? O que aconteceu? Foi você que falou mesmo. Santuário, mas quando o ser humano pecou, Jesus... O que eles fizeram? Quando pecaram, o que eles fizeram para tentar se esconder de Deus? Mas antes de se esconder, eles fizeram o quê? Roupas, é isso que é a palavra. Fizeram roupas de que? Com que pano? Era joia? Não. Por que não? O que foi? Só que eles não sabiam ainda, isso quando eu li também eu fiquei muito impressionado, eles não sabiam o que é que o pecado poderia causar. E quando Adão pecou, irmãos, Adão e Eva pecaram, eles perceberam que o que acontecia com as folhas da árvore agora? Irmãos, tente imaginar a dor, o sofrimento que eles sentiram também. E agora eles fizeram uma roupa com folha de figueira, porque dessa maneira eles estavam cobertos, protegidos. Só que o que acontece com a folha, irmão? Ela murcha e seca. E agora Jesus desce
E Jesus diz o seguinte para eles, pergunta, Adão, onde você está? Ele sabia? Então por que ele perguntou? Menino, eu gostei de você. Reconhecimento, eu vou falar muito sobre isso amanhã. Reconhecimento, parabéns, viu, pais? Reconhecer, irmãos. Só que tem um detalhe que às vezes a gente não pode deixar de... Os pais aqui vão se lembrar bem. Quando os filhos eram pequeninos, a gente brincava de esconde-esconde, né? Geralmente os filhos se escondiam onde? Não, os filhos se escondiam onde? E o que ficava aparecendo, mãe? Conhece alguém assim? Olha no espelho. Porque Salmo, irmãos, diz o seguinte, que não tem onde nós escondermos de Deus, e a gente às vezes quer brincar de esconde-esconde. Não uma forma de brincadeira, mas tentando se esconder de Deus com alguma coisa que a gente faz. É possível? Não. Jesus agora então, irmãos, desce, e agora através da sua morte e ressurreição, ele paga o preço. E a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: através desse ato de Jesus, eu passo a ter a vida eterna, agora falando de vida, né? Ou eu tenho a vida eterna? Formulo de novo? Pergunta ou... A partir do momento que Jesus, eu perguntei que Jesus nasceu e viveu, resolveu o problema do pecado? Não. Por que não? Porque tinha que existir o pagamento, que era a morte. Aí agora Jesus morreu. E através da morte de Jesus, o que é que trouxe para mim? Ok, esperança sim, mas muito mais que a esperança. A vida eterna. Então eu passo a ter a vida, vamos chamar de vida, porque a vida eterna é o porvir. Eu passo a ter a vida ou eu tenho a vida eterna? Dividiu, hein? Tem a vida, tem a vida. Eu tenho a vida? Então, uma vez que Jesus morreu para mim, já era, eu já estou salvo, é isso? Escolha do quê? Condição do quê? O sangue de Jesus não purifica todo o pecado? Sim ou não? Então, a partir da morte de Jesus, eu passo a ter a oportunidade da vida eterna ou eu tenho a vida eterna? E por que não tenho? Gente, amém por isso, porque é tudo aquilo que nós conversamos ontem. Deus, ele criou os seres humanos com livre-arbítrio. O ser humano, ele pode escolher o que ele quer. E Jesus bate a porta, ele não arromba a porta. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu morri, eu paguei o preço que o pecado, que a lei exigia. E o que a lei exigia? Morte. Eu morri no seu lugar. Agora você aceita a minha morte para que você tenha vida? Essa é a pergunta, irmãos, que Jesus faz a cada dia para nós. Aí eu digo o seguinte: você que tem livre-arbítrio, eu que tenho livre-arbítrio, qual tem sido a minha resposta? Porque existe um clichê, irmãos, que me incomoda. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Querem ver só? Quantos já aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador? Não foram todos, não? Amém, todos, né? A aceitação de Jesus, o preço que ele pagou na cruz pelo meu pecado, já me dá a oportunidade de eu ter a vida eterna, de eu ter a salvação. Mas a partir do momento que eu aceito o que Jesus fez por mim, a minha vida continua a mesma? Não. Quantos anos você é casado? Demorou. É melhor perguntar para ela. 16 anos. Você, depois que vocês se casaram, você continua a mesma vida que você tinha de solteiro? Por quê? Eu sabia que ele ia falar. Porque amor da vida. Dá para continuar com a mesma vida quando a gente toma uma decisão? Zé, dá para continuar tendo a mesma vida? Não dá, irmãos. Quando eu aceito Jesus de todo o coração, eu estou reconhecendo
que ele pagou um preço que eu deveria pagar, irmãos, que era a morte. E isso tem que trazer alguma mudança na minha vida, porque senão não tem sentido de existir. O sacrifício de Jesus foi em vão. E antes de nós ouvirmos a música, irmãos, eu quero contar para vocês aqui uma coisa que me deixou, como eu disse, desses clichês. Eu aceito Jesus, mas da boca para fora. Na lição que nós aprendemos durante a semana passada, tem um verso que diz o seguinte: louvam-me com os lábios, mas o coração está longe. Um camarada, irmãos, um menino jovem, universitário, com uma camiseta escrito o seguinte: amo Jesus. Não é lindo, gente? O jovem tem que ter muita coragem para colocar uma camiseta dessa, né? Eu achei bonito mesmo. E eu fiquei impressionado, ele passou por mim, eu olhei para trás e falei: que bênção. Só que atrás da camiseta estava escrito o seguinte: professor de sexo, primeira aula grátis. Eu pergunto para vocês, irmãos, o que está escrito no peito dele era realidade? Quando eu levanto a minha mão e falo: Senhor, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz, e se eu, irmãos, não tenho nenhuma atitude que demonstre esse preço que Jesus pagou por mim, eu estou igual a esse jovem, irmãos. É uma utopia de vida. Por favor. Então eu quero, irmãos, para nós encerrarmos, dizer o seguinte: a cruz de Cristo, ela me deu oportunidade para que eu possa viver. Amém? Quando eu digo eu queria que você se colocasse. Então, o que é que eu preciso fazer, irmãos, para conseguir essa vida que foi dada antes do pecado e que Adão e Eva acabaram não aceitando? O que eu preciso fazer? Quer saber? Eu repito, você podia ter faltado hoje, amanhã não. Porque, irmãos, o assunto de amanhã, para mim, é a essência do que Cristo fez na cruz por nós. Que Deus abençoe e nos ajude para tudo.
sua vida por cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos reconhecer esse amor e que a nossa vida, como acabou de orar através desse hino, possa ser transformada em mudança. Despeça-nos por tua paz e traga-nos de volta amanhã aqui. É o que suplicamos por Jesus. Amém. No conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A vitória chegou enfim ao